Muito obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Ricardo Dudpigel, BTG Pactual. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, eu queria entender um pouco se vocês poderiam comentar do estudo que vocês têm fazendo naquele plano estratégico com a consultoria internacional que vocês vêm mencionando nos últimos calls. Se poderiam passar um pouco quais são as conclusões e o que tem sido indicado. E também, né, se não puderem comentar ainda, mas dar uma previsão mais ou menos de quando a gente poderia ter acesso um pouco a essas informações do plano. E para minha segunda pergunta, eu queria entender com vocês qual a expectativa que vocês têm para retornarem com Gaines, né? Quando retornarem, né, como ele seria? Quais linhas vocês imaginam que poderiam abrir? Se é um prazo mais de 1 ano, se seria algo mais longo, talvez 3 anos? E também, nesse sentido, né, vocês também poderiam passar um pouco uma visão até mais qualitativa e em termos do que vocês veem para frente de crescimento e rentabilidade para a companhia. Obrigado. Ok, Ricardo, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar sobre a questão comentada inicialmente da consultoria estratégica que o IRB, inclusive, anunciou, né, para o mercado. Esse trabalho tem várias fases. A primeira fase foi concluída aí em um tempo bastante razoável, apreciada pelo nosso Conselho de Administração. Tem um conjunto de propostas e reflexões estratégicas que foram feitas. Esse processo agora já se iniciou. A gente tem já algumas dessas ações em andamento. Uma delas a gente já comentou, toda a questão da estratégia do ponto de vista geográfico, mas ele permeia por várias vertentes dentro da companhia e tem agora, nesse momento, a definição detalhada dos planos de ações que vai envolver praticamente toda a companhia. Então, nós iniciamos agora uma nova fase, que é uma fase de implementação da estratégia, ou seja, a gente já tem bem desenhado por onde nós vamos, quais são os caminhos, quais são os pontos que nós temos que abordar, e vamos agora fazer um detalhamento disso do ponto de vista operacional com as nossas equipes, iniciando a partir daí já iniciamos, mas conduzindo aí ao longo desse ano e nos próximos 12 meses a implementação de todos esses planos. Tá? Então, a gente está bastante otimista de que os resultados do ponto de vista de objetivos estratégicos serão obtidos e que a companhia estará totalmente envolvida na conclusão dessas ações previstas. Tá? Nesse momento, a gente pode falar muito pouco sobre outras ações, mas eu creio que oportunamente, com o passar aí dos trimestres, a gente vai divulgando um pouquinho mais aí para todos vocês. Passo a questão do guide, passa para o Werner, né, que pode comentar um pouquinho mais. Werner. Ricardo, boa tarde. Quanto à questão do guide, Ricardo, a gente tem sempre a gente sabe a importância para o mercado, é importante você dar uma sinalização, né, de direcionamento que a companhia está colocando para, como você colocou, né, olhando mais para o longo prazo. A gente tem ressaltado que o nosso segmento ele não é um segmento que se olha muito no curto prazo, apesar, né, das informações saírem mensalmente a mercado e a gente ter as divulgações trimestrais. O setor de resseguro é um setor de seguros, mas principalmente resseguro, é um setor que você tem que ter um olhar mais anual ou até plurianual em termos de indicadores. Então, a gente, quando a gente traz internamente essa discussão de guidance, ela ainda está acontecendo, ela tem um envolvimento, né, e é necessário um envolvimento forte de todas as instâncias de governança da companhia. Então, obviamente, a gente envolve o Conselho de Administração, a própria diretoria discute bastante o tema, e a gente faz também um assessment, uma avaliação no mercado para saber como outros players internacionais se posicionam,
E os indicadores que a gente deve trazer quando vier a trazer o guidance a mercado serão indicadores com esse viés de serem parecidos, né, ou muito próximos a indicadores acompanhados pelo mercado e que também alinhem a nossa estratégia. Então, por isso que é importante esse trabalho que estava na sua primeira pergunta, né, até acaba encadeando com a segunda, porque o guidance e depois todo o desdobramento da estratégia dentro da companhia, ele vai nos ajudar a ter indicadores que serão acompanhados, obviamente, vários indicadores internamente, e alguns desses indicadores serão selecionados para a gente dar transparência ao mercado e demonstrar para onde a gente quer ir. Claro que principais indicadores do mercado, como a gente falou, combinado é um indicador importante. O combinado ampliado ou outro indicador importante. Então, são indicadores que estão na discussão, essa definição será tomada pelos órgãos de governança e será, tão logo essa decisão seja tomada, obviamente, prontamente será também trazido a mercado esse ponto. Tá bom, Ricardo? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Teles, Credit Suisse. Oi, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta em relação à recorrência do lucro de 80 milhões no trimestre. Né? Quando a gente olha o resultado, a gente viu que tiveram aí alguns impactos positivos que têm algum caráter não recorrente também, né? E eu menciono aqui a reversão, né, de PDD, né, o reconhecimento do crédito fiscal, né, de PIS/COFINS e também a reversão do IBNR também, né? Então, eu queria entender um pouquinho, né, realmente, se essas reversões pode considerar também como um efeito, vamos dizer, positivo, não recorrente, no resultado. Vocês até mencionam os 22 milhões de reais relativos aí ao crédito, né, diferido de PIS/COFINS. Eu queria entender né, se esses efeitos eles realmente são não recorrentes e como é que se deve pensar na rentabilidade ou no lucro recorrente futuro, né? Uma vez que esses três elementos aí já não estariam nisso, não seria menor que esses 80 milhões? Muito obrigado. Bom, obrigado, Marcelo. Werner falando aqui. Eu vou começar aqui respondendo a sua pergunta e o Bruno depois vai complementar sobre a parte do IBNR, mas eu vou respondendo assim, qual que sempre é o objetivo quando a gente sai do lucro contábil e abre, né, essa informação. É para dar mais capacidade de vocês poderem fazer as comparações e principalmente, né, o mercado como um todo, todos os stakeholders olharem para frente. Quando a gente fala de PIS/COFINS, foi uma mudança de prática contábil que a gente realizou. Inclusive, nas nossas demonstrações, a gente mostrou que isso afetou até o lucro do ano anterior, né? A gente está falando de um resultado que é recorrente a partir de agora, né? Ele, inclusive, foi incorporado no do ano passado também, o valor. Então, a gente teve essa mudança, né, que é uma mudança que outras empresas uma alteração no PIS/COFINS que já tinha sido feita por boa parte do mercado, e essa incorporação, então, a gente considera, sim, algo recorrente e que vai continuar acontecendo nos próximos trimestres. Então, por isso que ele está incorporado aqui. Quando a gente olha em relação à PDD e a melhora dos indicadores, ele tem a ver com o processo da PDD e a diminuição que existe ali não é uma diminuição de metodologia, é a melhoria do processo de PDD mesmo. Então, ele é um efeito recorrente da operação, né? Claro que se a gente conseguir reduzir ainda mais, ele vai continuar sendo recorrente, mas ele não é algo que foi uma mudança de metodologia que aconteceu, foi melhoria do processo. E aí é bom ressaltar que a gente melhorou tanto o processo de pagamento como o processo de recebimento. O processo como um todo melhorou e isso traz efeitos que são recorrentes para a companhia. Tá? Então, esses são os dois pontos que eu queria colocar. O Toneto vai falar um pouquinho também sobre o que você apontou como as questões do IBNR. Marcelo, boa tarde. Então, sobre o IBNR, eu acho que cabe destacar que, na verdade, a provisão de IBNR, se a gente observar na própria apresentação, ela foi reforçada, ela teve um aumento, né, se a gente comparar o primeiro TRI
com o dezembro. Tá? No próprio relatório que nós fizemos de análise de desempenho, a gente cita algumas variações da sinistralidade, onde a IBNR está presente, né? E citamos também alguns ramos onde houve reversões. Então, é uma explicação. Agora, é uma metodologia viva, né? Então, eu tenho ramos que, em função das perspectivas de sinistralidade, em função da chegada de prêmios, do histórico que nós temos, variam positivamente e outros que variam negativamente. Então, nós demos todo o disclosure das principais variações da sinistralidade e destacamos alguns, né? Agora, são provisões estimadas dentro de uma técnica atuarial auditada, concebida e etc., e são recorrentes, ou seja, esse movimento de subida e descida das provisões é natural, né? Elas são estimadas. Então, eu posso ter situações em um determinado segmento, em um determinado ramo que exigem, né, uma estimativa mais robusta, um percentual maior, e em outros que, pelo histórico e pela evolução, exigem uma estimativa menor. Então, a companhia, através da sua área atuarial, faz esses cálculos periodicamente e registra. E aqui o que a gente fez de forma transparente é dar essas variações, ok? Então, podemos concluir que essas variações de IBNR, quando a gente entra ramo a ramo, são totalmente recorrentes, tá? Não tem nenhum evento extraordinário. Senão, nós teríamos que pegar também todos os ramos que nós tivemos uma maior constituição e dizer que não seriam recorrentes, né? Então, não sei se me fiz entender, mas é isso. Aqui tem explicações sobre ramos específicos, sobre segmentos específicos, mas, no total, essas variações dessas provisões são totalmente recorrentes. Elas podem ser positivas ou negativas em função dos cenários que se apresentaram e das projeções que se... Tá? Espero ter respondido aí a sua pergunta, Marcelo. Vamos seguir para a próxima, se for o caso. Nossa próxima pergunta vem do senhor Roberto Curianco, investidor independente. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de fazer um elogio a todo o time de executivos aí da empresa pelo resultado, né, do primeiro trimestre e pelo que a empresa realmente, de fato, está mostrando, né? Em especial, também, tecer um elogio à diretora de subscrição, né, a senhora Isabel Solano, que a gente consegue ver que a parte de underwriting está sendo muito bem conduzida e os resultados já estão se materializando. Isso é muito importante, né, que fique claro para o mercado, né, porque a gente sabe hoje que existe vários bancos em posição de short vendidos e se criou uma usina de fake news com relação à empresa. Então é muito importante que o resultado ele mostre esses bons números, né, para o mercado e, ao mesmo tempo, a perspectiva da empresa. E daí vem a minha pergunta, né? Eu gostaria de saber, senhora Isabel, se você entende que essas renovações que a gente vai ter agora no mês de julho, se elas vão ser tranquilas e também se você se sente confortável com os contratos do portfólio. Muito obrigado, boa tarde a todos. Oi, Roberto, obrigada pela pergunta. Bom, a gente se sente, sim, muito confortável com os contratos que estão hoje, né, após todo esse processo de re-underwriting dentro do nosso portfólio, né. Aqueles com os que a gente não se sentia confortável, a gente já, né, descontinuou. É um processo, como a gente já, né, fez disclosure, é um processo complicado de ajustes de termos e condições, né? A gente até menciona os contratos vultosos, mas existem muitos outros contratos que não são vultosos que a gente também faz muitos ajustes. Então, realmente sim, a gente está confortável com o que hoje está dentro de casa enquanto a portfólio que a gente já renovou desde julho de 2020 até hoje, né? Conforme já mencionei, esse processo vai até julho de 2021, né? Com esses contratos, quando esse período encerraria seu ciclo. E esperamos que seja um período de renovações sim tranquilo, dentro do que a gente espera. Esse vai ser uma temporada de renovações importante para nós, porque trata-se de América Latina e é uma concentração de grandes do nosso portfólio está nessa região.
e, obviamente, a gente irá aplicar os mesmos ajustes de termos e condições que a gente vem aplicando com esse fast market. Então, a gente espera um aumento de taxas, uma restrição de todos esses limites e condições e uma expectativa de melhoria que se vai dar, obviamente, no longo dos próximos anos. Porque lembrando, né, que a gente subscreve esses contratos na América Latina em julho, mas esse resultado, que é o prêmio ganho, ele só vai vir nos períodos subsequentes. Então, eu acho que isso é muito importante também para a gente deixar claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Grepai, JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia, obrigado por abrir a pergunta. Duas do nosso lado aqui, na verdade, um pouco rápidas. A primeira é com relação ao mix da operação Brasil e fora. A gente está vendo aí uma contração relevante da emitidos no exterior. E se a gente olha lá atrás, na verdade, voltando 5 anos atrás, eu acho que a internacional representava coisa entre 0% e 10%. Então, só pegar um pouquinho da cabeça de vocês, quanto vocês imaginam que vai ser esse mix no médio prazo, se vocês acham que continua sendo próximo ali dos 50-50, ou existe um espaço para uma correção mais abrupta dessa exposição na América Latina e fora. E a segunda pergunta é com relação, na verdade, ao que vocês imaginam que seja o prazo para a gente começar a ver operações recorrentes. A gente ainda tem, nos trimestres, o impacto do portfólio runoff. Então, assim, se dá para imaginar que 2022, por exemplo, já vai ser um ano 100% limpo desses impactos, ou se não for, quando vocês imaginam que a gente vai conseguir enxergar já um resultado 100% limpo de qualquer efeito desse passado? Obrigado. Guilherme, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Eu confesso que para nós aqui o áudio veio com alguma dificuldade, então se a gente não compreendeu muito bem, depois, por gentileza, complemente. Tá? Mas nós entendemos que a primeira parte da sua pergunta era em relação à estratégia de operação do IRB, em relação ao percentual que nós manteríamos aqui dos negócios domésticos frente à nossa exposição no exterior. Tá? Então, eu vou nessa linha. Se for alguma coisa distinta, você, por favor, me corrija. Tá? Efetivamente, o nosso reposicionamento estratégico, né, é de ter uma maior participação no nosso mix aqui no mercado doméstico. Tá? A manutenção de 50%, né, não se daria, dentro do nosso planejamento, na posição que se encontra. Então, provavelmente, as nossas ações estarão destinadas a ter uma maior participação aqui no mercado brasileiro, uma participação ainda relevante no mercado latino-americano, América do Sul, e uma menor exposição no exterior. Isso não significa que nós vamos sair dos mercados no exterior ou que nós vamos sair das nossas posições na América Latina. Não, significa que a gente vai dar um foco às operações aqui no Brasil, onde nós entendemos que o nosso expertise é muito maior, o nosso conhecimento é muito maior, e vamos seguir explorando de uma forma bastante importante a América Latina, sendo muito seletivo em relação à nossa posição no exterior. É óbvio que, você sabe que nós não podemos aqui te dar uma projeção, né, do percentual, mas ele não será 50-50, como foi observado no passado, tá? Vai ter um peso maior. Não significa que o IRB também vai decrescer em prêmios, tá? Não estou dizendo isso, né? Estou dizendo que o mix será diferente, né? E a gente pode continuar, né, um crescimento sustentável, porém com um mix diferenciado. Tá? Não sei se a Isabel quer complementar em relação à questão da estratégia exterior. Sim, claro, obrigada, Doneto. Obviamente, o ressegurador parte do princípio, né, de diversificação, então, nesse sentido, a gente pretende se manter no mercado internacional, conforme o Doneto comentou, especialmente na América Latina, mas também um pouco para certas linhas de negócio
fora dessa região. Por quê? Existem certas linhas de negócio onde a gente não pode se delimitar tanto a América Latina, como pode ser marinho, aviação ou, por exemplo, petróleo. Esse tipo de linhas a gente, às vezes, por motivo de diversificação, a gente precisa abranger as linhas de specialties, um território mundial, né? O globo. Com respeito ao doméstico, sim, continua sendo nosso principal mercado. A gente vai focar nossos esforços aqui no Brasil e oferecer, dada a nossa expertise aqui, melhor serviço para os nossos clientes e inovar, tentando crescer o que é a penetração de seguros aqui no mercado local, onde a gente, né, junto a essa expertise, pode ajudar bastante na criação de produto, inovação. E, obviamente, faz muito sentido, só para finalizar o ponto, desde o ponto de vista de risco, porque o mercado doméstico ele não tem tanto risco catastrófico e pode ser menos volátil no ramo, especialmente de linhas tradicionais e property, comparando com o exterior. Então, basicamente, serão esses os pontos que eu queria trazer. O outro ponto, a segunda parte que você comenta é o runoff, né? Ou seja, o prazo que a gente terá ainda para ter efeitos desse runoff como não recorrentes, né? Dentro dos resultados da companhia, né? O runoff, bom, a gente iniciou essa limpeza, conforme comentava, em julho de 2020. Ela completa um ciclo para apólices normais de 12 meses, ou contratos normais de 12 meses, em julho de 2021. Lembrando que existem alguns ramos, como a engenharia, que elas têm vigência, né, um pouco mais extensa, então a gente pode vir a renovar um pouquinho mais, não se renovaria nesse caso, mas tem alguns ramos com um pouco mais, um período mais extenso dos 12 meses. E a partir de aí, né, virão os efeitos da cauda, que dependendo da linha de negócio, de novo, se são de cauda curta, podem demorar um ano e meio, e os de cauda um pouco mais comprida podem chegar até os 3 anos. Nós não temos linhas de negócio com muita cauda, e então considera-se que nosso portfólio ao todo, né, nessa composição que temos entre as diferentes linhas, ele se considera de cauda curta. Então, esse período que, conforme já mencionei, de um ano a um ano e meio. Eu acho que é isso. Podemos passar para a próxima pergunta? Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Daltoso, Eleven. Boa tarde a todos, obrigado por aceitarem minha pergunta. Eu tenho 2 perguntas, a maioria das minhas dúvidas já foi respondida, mas tenho 2 perguntas. A primeira relativa ao mix aí que foi comentado agora há pouco, né, que será muito diferente. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais do rural, né? Ele apresentou uma queda significativa no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado, está explicado, né, no release que é também uma situação de underwriting da carteira, mas no exterior ele cresceu, né? Então, se pudesse falar um pouco da carteira de crédito rural e onde no exterior tem, quais as expectativas, né? Qual a geografia ali de expansão aí dessa carteira no exterior. E a minha segunda dúvida é com relação à composição dos ativos financeiros, né? A gente viu o renda variável chegar a 3% ali. Até que patamar a gente deve ver renda variável nesse portfólio, ou se o ciclo agora de início de alta da Selic, isso deve voltar aí para o 1% que era anteriormente? Boa tarde, Carlos. Isabel, aqui falando, com respeito do ramo rural, efetivamente a gente teve uma diminuição do prêmio emitido no ramo. Ele se deve ao nosso processo de re-underwriting. Existiam certos contratos aqui domésticos que a gente não via que vinham trazendo a rentabilidade que a gente esperava, e fizemos alguns ajustes. Então, basicamente é isso. A gente tem várias renovações aí pela frente, importantes para nós, dentro do ramo e aqui no Brasil, e a gente espera, enfim, que a gente recupere, se for possível, no longo do ano, esse decrescimento, mas ainda está por ver.
Enquanto respeito do exterior, esse crescimento deve ser as renovações que a gente teve principalmente nos mercados de China e Índia, que teve certos contratos que se apresentaram um maior volume de prêmio. Né? Isso é normal, a gente vem recuperando uma sinistralidade negativa nesses dois mercados, não só para nós, mas também para todo o mercado assegurador como um todo, e isso que fez com esse crescimento, com esse crescimento no ramo. Tá. Teve também, Carlos, um efeito aqui no exterior, que é o efeito câmbio. Tá? Como o crescimento no exterior de prêmio emitido que você está colocando foi na casa de 9%, ele é bem em linha com a movimentação de câmbio. Tirando esse fator câmbio, a gente estaria falando em moeda constante, em dólar, o prêmio ficando praticamente estável no exterior. Né? E, obviamente, como a Isabel colocou, tiveram essas renovações aí no período. Acho que a segunda parte diz respeito à renda variável, né? Sim. Bom, doutor Daltoso, segunda parte aqui sobre renda variável. Então, a gente hoje em dia aumentou um pouco, levemente, eu diria, né? 3% do portfólio, a participação em renda variável. Como você colocou muito bem também aí, né? A gente está num ambiente para resultado financeiro positivo, né? Com aumento de taxa de juros. Isso deve afetar, né, a indústria como um todo, né? As aplicações aí atreladas à CDI, que é boa parte da nossa carteira. Temos aí por volta de 30% no nosso portfólio, 32% mais exatamente, atrelado a dólar, né? Mas até pelas nossas questões de cobertura de provisão, né? E necessidade de manutenção do hedge da carteira como um todo. O Neto comentou esse ponto. Mas na carteira em reais, que a gente alcançou 146% do BI de rentabilidade, a nossa intenção não é aumentar muito o risco. A gente tem limites de apetite de risco pela nossa governança que a gente tem que seguir, e a gente, obviamente, vai até esses patamares de governança do apetite de risco quando existe alguma oportunidade de mercado. Isso é definido e acompanhado por comitês de assessoramento internos, uma governança bastante sólida para acompanhamento dessas questões, mas é fato que o ambiente macro, né, o ambiente de aumento de taxa de juros que vai continuar por aí, né, como tudo indica, ele vai ser positivo, né, para o resultado financeiro da companhia em 2021 e provavelmente também, como indica na pesquisa Focus, para 2022. Então, a nossa intenção não é aumentar muito a nossa participação em renda variável. Ela aumenta sim em relação ao passado, né? Mas ela tem também limites colocados pelos nossos comitês, né, de apetite de risco, e num cenário benéfico, né, ou benigno de taxa de juros para o resultado, que é o que deve acontecer em 2021, esses patamares de apetite não devem ser aumentados de forma considerável, tá bom? Podemos, acho, passar para a próxima. Obrigado, Carlos. Nossa próxima pergunta, vinda da webcast, vem do senhor Malek Assad Júnior, do IRB. São duas perguntas. A primeira, quando serão pagos os dividendos retidos do ano passado e quando será o anúncio do novo CEO? Bom, Malek, né? Boa tarde. Bom, quanto a dividendos, né? Tanto dividendos como JCP, a companhia ano passado soltou, né, um comunicado ao mercado, uma visão acionista. Esse valor será pago em 2021. A gente está fazendo as últimas avaliações sobre o tema e nos próximos meses, eu diria até nas próximas semanas, a gente deve comunicar ao mercado a data que isso deve acontecer, mas como inclusive, a previsão do regulamentar, né, a gente tem que apresentar as questões econômico-financeiras de uma forma sólida e complementar montando esse material para poder fazer, então, da forma adequada esse pagamento tanto de juros sobre capital próprio como também dos dividendos retidos de 2019, tá bom? Agora, quanto ao tema do CEO, acho que o Toneto que vai fazer. Né? Perfeito. Malek, boa tarde. Em relação à definição do novo CEO, esse processo é conduzido, né, pelo Conselho de Administração,
definição é do Conselho de Administração, ele está em curso, está em andamento, né? Esse ritmo e esse timing também é definido pelo colegiado, e nós acreditamos que, né, num curto espaço de tempo, a gente deve ter uma definição, não podemos precisar, ele tem a sua governança, tem o seu processo, e a gente está muito tranquilo, né? O que a gente pode garantir, Malek, é que a companhia segue a sua linha normal, né, de trabalho, de atuação, e não tem nenhuma solução de continuidade em relação a isso, tá? Em relação ao posto de CEO. Todos os vice-presidentes e diretores que estão aqui acompanharam, né, o Antônio Cássio, o nosso, durante essa jornada aí de um pouco mais de um ano, né? Estamos totalmente aptos aqui para manter a condição da companhia dentro daquilo que foi definido. Então, acreditamos que nos próximos tempos, enfim, em prazo curto, o Conselho de Administração deve concluir esse processo e, assim que puder, a gente vai dar a devida divulgação. Tá? Ok? Muito obrigado, Malek. Nossa próxima pergunta, também vinda da webcast, é do Sr. Milton, acionista. Os administradores podem comentar como está o andamento dos processos movidos pelo IRB Brasil Re contra os envolvidos nas irregularidades descobertas na empresa em 2020? Sr. Milton, boa tarde. Os processos, eles continuam em andamento no curso normal planejado. Os processos, muitos deles têm informações sigilosas, enfim, mas eles continuam no curso normal, aprovado pelo Conselho de Administração, e tão logo tenhamos novidades passíveis de serem divulgadas, compartilhadas, o faremos, mas os processos continuam no seu curso normal. Isso mesmo, Milton, eles seguem segredo de justiça, enfim, né? E o IRB entende que concluiu essa etapa, né? Reportou o que bem entendia, né, às autoridades competentes, aos órgãos reguladores, e que isso tem um trâmite normal, né? Nós não podemos aí interferir nesse trâmite, nem desejamos. A nossa etapa de trabalho aqui, de apurações e de condução, está fechada, tá? Então, não temos nem como aí te responder mais do que isso, Milton. Muito obrigado, viu? Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Toneto para as considerações finais. Por favor, Sr. Toneto, pode prosseguir. Antes de fazer o encerramento, eu gostaria aqui de agradecer aos nossos colaboradores, né, boa parte conectadas aí nessa apresentação, ao nosso Conselho de Administração, e fazer um agradecimento especial ao Antônio Cássio, né, que conduziu junto conosco aqui a direção da companhia até o final de março, e que seguramente, né, tem a sua contribuição agora no Conselho e será muito valioso para nós. Então, o Cássio também fez parte aí desse primeiro trimestre, continuará fazendo parte aí. A gente tem muito que agradecer aí a condição profissional, ética e estratégica que ele conduziu aí a diretoria nesse período, né? Então, feitos os agradecimentos, né, também agradecer a presença de todos nessa teleconferência. A gente espera ter respondido aí todas as perguntas formuladas a contento, né? De qualquer maneira, se algo ficou em aberto, tem a nossa área de RI à disposição para dar as informações complementares assim que vocês entenderem necessárias. Tá? Então, esperamos aí ter contribuído também aí com o trabalho de avaliação dos senhores, dos analistas do mercado, e eu acho que reputo que esse trimestre apresentamos boas notícias, né? E, mais uma vez, a gente confirma, eu acho que a gente não comentou aqui, mas a nossa liderança no mercado local, muito importante, tá? E a nossa importância também no mercado latino-americano. Eu gostaria de finalizar confirmando, né, mantendo aí nosso entendimento de que a empresa continua robusta, né? Robusta porque tem ativos na ordem de 23,4 bilhões, né? São poucas as empresas, né, do nosso setor que tem essa robustez. Sólida, continua sólida, melhora de solvência e um patrimônio de 4,4 bilhões, né, que é uma referência importante também a toda
aos nossos clientes, cedentes, resseguradoras, retrocessionárias e cedentes. E é uma empresa líquida, né? Tem mais de 9,1 bilhões em caixa, como disse o Werner. Então, por tudo isso, acreditamos que a trajetória segue de forma positiva, né? Que o trimestre foi positivo e seguramente nos próximos trimestres faremos aí a apresentação com toda a transparência e, quiçá, cumprindo algumas promessas, como o Werner comentou, em relação ao guidance, em relação a maiores detalhes aí sobre a questão do planejamento estratégico, né? Então, eu encerro aí a nossa apresentação, mais uma vez agradecendo e dando uma boa tarde a todos. Um abraço. O call para acionistas, investidores e analistas do IRB Brasil Rei está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom